Parte 4: O corpo de desejos do ser humano nos mundos invisíveis. Capítulo 1: Na hora da morte. O cordão prateado que se desenvolve no átomo semente do corpo denso, localizado no coração, desde a concepção, se liga na parte do fígado que brota do vórtice central do corpo de desejos. Quando o cordão prateado se liga ao átomo semente do corpo vital, localizado no plexo solar, o espírito morre para a vida nos mundos invisíveis e dá vida ao corpo denso que irá usar em sua próxima vida na Terra. Esta vida na Terra dura até que o curso dos eventos prenunciados na roda da vida, o horóscopo, haja terminado. E quando o espírito novamente alcança o reino de Samael, o anjo da morte, a mística oitava casa, o cordão prateado se rompe e ele retorna a Deus que o criou até que o alvorecer de outro dia de vida na escola da terra o chame para um novo nascimento que o fará mais habilidoso na construção do seu templo, o corpo denso. A serpente disse: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como deuses sereis conhecedores do bem e do mal. O mal era, naquela época, desconhecido para o ser humano. Seguindo esse conselho, a mulher assegurou a cooperação do ser humano e, pelo poder da vontade, eles libertaram seus corpos de desejos. Esta faculdade foi, naquela época, muito maior que agora, porque é lei que cada nova faculdade seja sempre adquirida à custa do enfraquecimento de algum poder já conseguido anteriormente, como aconteceu com a faculdade de pensar, que foi adquirida da metade da força criadora. Então, a força de vontade do ser humano era tão grande que a ansiedade de Deus, ao dizer: não o deixe também comer da árvore da vida, para que ele não se torne imortal, foi bem fundamentada. Porque se o ser humano tivesse adquirido poder sobre o segredo da renovação do corpo vital, bem como do corpo denso, e assim ele teria sido capaz de criar corpo e vitalizá-lo para sempre. Não haveria verdadeiramente morte, porém também não haveria nenhuma evolução. Como o ser humano naquela época não sabia e ainda hoje não sabe como construir um corpo denso perfeito, isto poderia ter sido uma grande calamidade. A morte não é uma maldição, é uma amiga quando chega naturalmente, porque nos liberta de um corpo que nos limita, para que possamos ter uma nova chance em um novo e melhor corpo denso para aprender novas lições. Quando chega o momento que marca o fim da vida no mundo físico, a utilidade do corpo denso termina e o ego se retira pela cabeça, levando com ele a mente e o corpo de desejos, como fazia toda noite durante o sono. Porém, agora, o corpo vital não está mais ativo e também se retira, e quando o cordão prateado, que liga os veículos superiores aos inferiores, se rompe, o corpo denso jamais se recupera. Os veículos superiores, corpo vital, corpo de desejos e mente, são vistos deixando o corpo denso em um movimento espiral, levando com eles a alma de um átomo denso. Não o átomo propriamente dito, mas as forças que atuaram por meio dele. A cremação deve ser evitada durante os 3 primeiros dias após a morte, porque ela tende a desintegrar o corpo vital, o qual deveria permanecer intacto
até que o panorama da vida passada seja gravado no corpo de desejos. Durante a vida, no estado de consciência de vigília, os veículos do ego estão todos juntos e concêntricos, porém, na morte, o ego, revestido pela mente e pelo corpo de desejos, se retira do corpo denso. Como as funções vitais estão chegando ao fim, o corpo vital também se retira do corpo denso, deixando-o inanimado sobre o leito. Um pequeno átomo do coração também se retira e o resto do corpo denso se desintegra no seu devido tempo. Neste momento, um importantíssimo processo está se verificando e todos aqueles que assistem o espírito que desencarna devem ter muito cuidado para que a maior tranquilidade reine no local e em todas as partes da casa. As cenas de toda a vida passada que estavam gravadas no corpo vital estão se desenrolando diante dos olhos do espírito, numa progressão lenta e ordenada em ordem inversa, da morte até o nascimento. Este panorama da vida passada poderá durar de algumas horas até 3 dias e meio. Este tempo será determinado pela força do corpo vital, que determina o período durante o qual o ser pode permanecer acordado sob o mais severo estresse. Algumas pessoas podem trabalhar por 50, 60 ou 70 horas antes que caiam exaustas, enquanto outras aguentam somente algumas horas. A razão da importância da quietude na casa por 3 dias e meio é a seguinte: durante este período, o panorama da vida passada está sendo gravado sobre o corpo de desejos, que passará a ser o veículo do ser enquanto ele estiver no purgatório e no primeiro céu, onde irá colher o mal e o bem que ele semeou, de acordo com as ações praticadas por ele. Quando o ser morre e perde os corpos denso e vital, há uma condição igual àquela quando está dormindo. O corpo de desejos, como foi explicado, não possui órgãos prontos para serem usados. Ele está agora transformando do ovoide anterior para a aparência do corpo denso recém-abandonado. Podemos facilmente compreender que o intervalo de inconsciência parecida com o sono é necessário, após o qual o ser acorda no mundo do desejo. Acontece frequentemente, entretanto, que muitos seres ficam durante muito tempo sem saber o que aconteceu com eles. Não percebem que já morreram. Eles sabem que podem se mover e pensar, e muitas vezes uma tarefa difícil é fazê-los acreditar que estão realmente mortos. Compreendem que algo está diferente, porém não têm capacidade de entender o que é. Uma separação acontece no corpo vital após a morte, similar ao processo de iniciação. Boa parte deste veículo, que pode ser chamada de alma, se adere aos veículos superiores e forma a base da consciência nos mundos invisíveis após a morte. Deixar o corpo vital é um processo muito parecido com o que aconteceu com o corpo denso. As forças vitais de um átomo são retiradas para serem usadas como núcleo do corpo vital para um novo nascimento. Desta forma, em sua entrada no mundo do desejo, o ser possui os átomos semente do corpo denso, do corpo vital, além do corpo de desejos e da mente.